Pronto? Bem, boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos na Casa do Caminho, para que nós possamos, mais uma vez, iniciando esse ano novo, mais uma noite de aprendizado, não é? Então, nós estamos aqui todos reunidos, pouca gente encarnada, é verdade, nossos irmãos da internet que nos assistem, todos são bem-vindos a esta casa, né? Nós temos, antes de iniciar a palestra, algum recado para ser dado. Vamos ser rápidos, porque o Marcelo está com um tema importante aí para passar para nós, então nós não vamos perder muito tempo, né, Marcelo? Muito bem. O nosso trabalho, todos sabem, é a semana toda, com exceção de sexta-feira, né? Segunda, terça e quinta nós temos o plantão de orientação para as pessoas que querem também fazer o curso, por exemplo, deve passar pelo plantão. Que o nosso curso de doutrina vai começar agora já em janeiro, aliás, vai começar em fevereiro, mas já estamos aceitando as inscrições, né? O primeiro ano do curso básico de Espiritismo. Quem tiver interesse deve passar pelo nosso plantão de atendimento. Então, todos os dias nós estamos aqui às 8 horas da noite, quarta-feira às 14 horas, domingo às 10 horas, o plantão aos domingos é às 9h30, evangelização infantil para as crianças, e nosso trabalho de assistência social. Por enquanto, nós estamos fazendo a doação das cestas básicas, as pessoas que podem nos auxiliar com leite em pó, café, açúcar, arroz, feijão, sal, com alimento não perecível, pelo menos 1 quilo, para que nós possamos completar as cestas básicas, né? E ao sábado nós estamos também com aquele trabalho de distribuição de café, chá, suco, sanduíche para os desabrigados aqui na vizinhança. Temos alguma informação também interessante. 1º de janeiro de 1846 nasceu Leon Denis, nosso irmão na França, né? Para quem já leu alguma obra do Leon Denis, ele já acompanha o nosso codificador, Allan Kardec, né? Escreveu livros muito importantes da doutrina. E em 3 de janeiro de 1412, nascimento de Joana d'Arc, na França, a grande heroína Joana d'Arc, né? Em 9 de janeiro de 1862, o doutor Ernesto Bozano, outro grande pesquisador da doutrina. Em 15 de janeiro foi lançada a primeira edição do Livro dos Médiuns. Muito bem. A nossa livraria está aí à disposição para as pessoas que querem se ilustrar um pouquinho, o conhecimento da doutrina, livros, romances, mesmo científico, nós temos todos os títulos, né? Muito bem. Então nós desejamos a todos um feliz 2009, que está se iniciando. Hoje é a nossa primeira reunião de 2009. Então nós cumprimentamos a todos, os nossos irmãos que estão em casa, em seus escritórios, nos assistindo também através da internet. E nós vamos também cumprimentar os nossos amigos da espiritualidade, aos nossos mentores, aos trabalhadores da nossa casa, ao nosso dirigente espiritual, tanto os irmãos nossos, que enquanto nós descansamos nesses dias, eles estavam aqui conosco, porque este aqui é um posto avançado na espiritualidade, embora nós estejamos bem longe, né, daquela altivez que nós gostaríamos de ter, mas para os amigos espirituais é muito importante ter um pequeno oásis onde eles trazem aqui os espíritos para nos aguardar e para já se prepararem para o aprendizado junto conosco, né? Então esses amigos já estão aqui
e nós vamos agradecendo a todos eles, porque quando nós chegamos já fomos abraçados individualmente, estão nos atendendo também na nossa necessidade, nós e aqueles que nós trazemos dentro dos nossos pensamentos. Então nós somos muito contentes e desejamos a todos muita saúde e muita paz nesse ano que se inicia, e que nós possamos aprender bastante, né? E mais ainda, poder estar vivenciando todas as lições do Evangelho. Então vamos agradecer a Deus, vamos levar nossos pensamentos até Jesus, nosso Mestre, agradecer pelo seu Evangelho, pelas suas lições de amor, de paz, de grande progresso espiritual para toda a humanidade. E a todos os espíritos amigos que trabalham aqui nesta casa, que nos orientam, que nos envolvem, que nos incentivam, que nos inspiram. Agradecer a Deus, a Jesus, o responsável por esse nosso planeta, responsável por todos nós, que é o nosso mestre, a quem nós devemos acompanhar. E vamos então assim agradecendo por mais esse dia que nos é dado estar aqui. E vamos envolver aqui o nosso irmãozinho Marcelo, né, pedindo permissão aos nossos amigos espirituais para iniciar a nossa reunião. O Marcelo vai falar para nós um tema do livro Fonte Viva, que é uma obra do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. O tema é dentro da luta. É provável que fale muita coisa para todos nós. Então nós vamos envolver nosso amigo, que ele seja bastante feliz. Viu, Marcelo? Obrigado, Jandir. Boa noite a todos. Bem-vindos à Casa do Caminho. Que tenhamos um feliz 2009, como o Jurandir disse, como ele pediu. Que assim seja, né? Uma boa noite também a todos aqueles que nos acompanham. Muitas vezes nós pensamos que estamos sozinhos, quando na verdade não estamos. Existe uma família espiritual, um grupo de espíritos que estão sempre conosco, nos acompanhando nessa luta que nós vamos conversar um pouquinho na noite de hoje. Lembrando um pouquinho também da agenda espírita, dia 6 de janeiro de 1868, foi a publicação da primeira edição da Gênese. E por coincidência ou não, eu tinha destacado também a Joana de Ângeles. Por quê? Como a gente vai falar de luta, ela é um exemplo, um bom exemplo, de uma soldada, né? Ela travou duas lutas, uma luta material, uma guerra, 100 anos entre a França e a Inglaterra, e uma luta espiritual, né? E ela era uma médium, mas foi taxada aí de bruxa, mais por uma convenção política do que propriamente uma perseguição da Inquisição. Mas enfim, ela sofreu muito, sofreu bastante com isso. Só foi reconhecida em 1920. Pelo Papa Bento XV, quer dizer, quase 500 anos depois dela ter sido queimada numa fogueira. Ok? O tema de hoje, então, é dentro da luta. Que luta é essa? Evidente. É a nossa luta do nosso dia a dia. A nossa luta terrena, a nossa tarefa de se desenvolver, de conquistar algo de novo dentro de nós mesmos. No livro Fonte Viva, da onde nós extraímos o texto, o Emmanuel se baseou numa frase de Jesus, registrada no Evangelho de João, onde Jesus diz a Deus, quando ele está apresentando os discípulos a Deus, para que Deus não os tirasse da terra, mas que os protegesse do mal. Em que momento isso acontece? Acontece instantes antes de Jesus ser traído ou ser capturado pelos romanos. Ele está tendo uma conversa com os apóstolos, com seus discípulos, e durante essa conversa ele faz uma oração a Deus, e nessa oração ele pede isso, para que Deus não tire os discípulos da terra, mas que os livres do mal. E em cima disso, Emmanuel nos envia esse texto, né, que está no livro psicografado pelo Chico, recomendando que nós
consigamos, tarefa difícil, mas que nós consigamos aprender com a nossa dor. E que durante essa luta, nós não peçamos a Deus que nos tire essa dor, mas que nós possamos aprender com ela. Algo importante a se dizer sobre isso é que a dor vai existir sempre. Sempre que eu digo para nós que estamos aqui no planeta Terra, nesse estágio que nos encontramos. Mas que essa dor não pode ser transformada em sofrimento. É algo como, eu sinto a dor sim, mas não sofro com ela. Eu aprendo com ela, eu absorvo coisas boas com ela, eu me renovo com ela. Essa é um dos alertas, uma das informações que o Emmanuel nos passa. Certo que isso não é uma tarefa das mais fáceis, mas vamos conversar um pouco sobre isso hoje e tentar entender isso de uma forma mais clara, mais objetiva. Porque os evangelhos foram escritos há 2000 anos, então muitas coisas são mal interpretadas ou mal traduzidas, e Allan Kardec e a sua codificação, os seus livros, ditado pelos Espíritos, tende a nos orientar nesse caminho, de entender a mensagem de Jesus de uma forma mais pontual, mais atual. Como é que eu consigo colocar isso em prática no meu dia a dia? E hoje nós também temos alinhado a isso a ciência, a neuropsicologia, a própria física. Então vamos tentar fazer um apanhado disso e extrair algo que seja bom, que seja útil para nós, que nos oriente nessa jornada e como vamos vencer essa luta, esse combate interior, que é tão importante. Então, o Emmanuel, ele pede isso, que nós, no momento de dor, não soframos com essa dor, mas que a gente possa renovar as nossas forças. É isso que ele pede, que a gente solicite a espiritualidade. Mais que isso, ele pede que os nossos sentimentos sejam elevados, que tenhamos sentimentos nobres, pensamentos edificantes. Ele também destaca a necessidade de estarmos receptivos a bons pensamentos, a boas ideias. E isso tem que passar pela vigilância e pela oração, pelo orai e vigiai. Para poder receber isso, sem orar e sem vigiar, fica bastante difícil. É pouco improvável que isso aconteça. Por quê? É como um rádio, você precisa sintonizá-lo. E a forma de sintonizar pensamentos elevados é através da oração, através da vigília. Vigiar é encontrar as nossas fraquezas, os nossos vícios e tentar trabalhar isso de uma forma positiva. Eu sempre costumo dizer que existe uma diferença entre a oração e a meditação. A oração é nós falando com a espiritualidade. E a meditação somos nós ouvindo a espiritualidade. Então tem que ter um balanço entre orar e meditar. Só meditar não vai funcionar, como só orar também não. Tem que ter um balanço. Orar e meditar. O Emmanuel diz também no texto que tudo que ocorre no universo, existe uma razão de ser. E é nisso que a gente tem que se pegar, nessa pequena frase. Nós ouvimos muitas vezes já que nenhuma folha cai de uma árvore sem a vontade de Deus. Deus está em toda parte, em todo lugar. Tudo vê, tudo olha, tudo observa. E sempre nos ajuda. Só que a grande dificuldade é como que a gente recebe essa ajuda? Como que eu me conecto a isso? Como que eu fico receptivo e não refratário a isso? Essa é a grande missão. O Emmanuel também pede que todo dia a gente tem um trabalho para ser feito. Às vezes trabalhos fáceis, às vezes trabalhos não tão fáceis. Às vezes trabalhos bons, que é a escolha do bem, e às vezes
o trabalho mais fácil. Que não é o trabalho do mal, mas é o mais fácil, o cortar caminho. E ele diz que a gente tem que estar atento a isso e respeitar, acima de tudo, essa tarefa que nos é dada. Tá? É ter atenção a isso, estar conectado a isso, perceber isso. Outra coisa que nós também costumamos ouvir é que Deus dá o frio conforme... Deus dá o cobertor conforme o frio que cada um está sentindo. Mas é possível ampliar isso, se melhorar isso. Em vez de ser um cobertor fininho, ter um bom edredom. É possível isso. E a ideia da nossa conversa de hoje é tentar entender como que vamos chegar a isso. Vamos pensar numa coisa, cada um de nós, ou a maioria das pessoas, vive em dois mundos, se a gente pudesse assim dizer. Ou tem duas formas de agir. Nós temos a nossa luta diária, a nossa luta do dia a dia, a nossa luta de aquisições materiais, a nossa luta de ter um bom desempenho no nosso trabalho, a luta de ser bom pai, a luta de ser bom filho, a luta de ser um bom cidadão, a luta de respeitar a nossa pátria, enfim, várias lutas ligadas à nossa vida material e social. Mas também temos a nossa luta espiritual, certo? Muito bem. Um dia da semana, pelo menos, nós reservamos um pouco dessa luta para vir aqui ao centro espírita, para ir a um templo budista, para ir à sinagoga, para ir à mesquita, para ir à igreja. A gente separa um momento para ter esse momento, vamos dizer assim, de maior proximidade com a espiritualidade, ou com a religião, qualquer que seja ela. E também separamos uma parte do nosso dia, normalmente no começo do dia, para pedir força para que tenhamos um bom dia, e no final do dia, fazer um balanço geral do que aconteceu e agradecer pela vida. Muito bem. E o que acontece entre o dia e a noite? Parece que existem duas pessoas tão distintas. Uma que está aqui dentro do centro espírita e outra que está lá fora, na rua, no trabalho. Uma que está em oração na manhã ou em oração à noite, na hora de dormir, e a outra que está nos seus afazeres. Parece que existem dois seres dentro da gente que não se tangenciam, não se tocam em momento algum. E é essa a busca, essa é a luta. É esse encontro que precisa existir. A gente não pode ser uma pessoa dentro do centro e uma pessoa lá fora. A gente não pode ser uma pessoa na hora que está rezando, orando, meditando, e uma pessoa na hora que alguma coisa ruim acontece e põe tudo a perder. A gente tem que ser a mesma pessoa. A gente tem que escolher, nós temos que escolher uma pessoa para ser. Ser coerente. O ideal é ser essa pessoa espiritual. A Joana de Ângeles sempre fala do homem essencial e do homem existencial, do homem espiritual e do homem material. Mas é preciso haver um só. Sermos únicos. A nossa forma de agir é a nossa forma de orar. A forma que nós nos comportamos aqui dentro é a forma lá fora, com fraternidade, com caridade. Eu sei que vocês vão me dizer assim, aqui dentro o ambiente é muito propício a isso. Tem harmonia, tem vibração, tem os espíritos nos ajudando, nos sustentando. É verdade, mas eles vão conosco lá fora e a gente precisa ter essa atmosfera. Pois bem, então o encontro desses dois seres é fundamental para a nossa evolução. Isso vai acontecer. E agora eu vou buscar um pouquinho da ciência. A ciência tem procurado alinhar isso também. Na década de 50, depois do final da Segunda Guerra Mundial,
o homem criou um coeficiente chamado coeficiente intelectual, onde ele tentava classificar a capacidade intelectual dos seres humanos através de alguns testes de lógica, matemática e linguística. E isso se criava, assim, uma grade, uma tabela, onde era possível classificar o ser humano de acordo com o seu coeficiente intelectual, criando modelos. E mais que isso, ele criava também ferramentas ou dispositivos ou métodos para que se desenvolvesse essa capacidade intelectual, essa capacidade de pensar. Passado 40 anos, em 1990, criou-se o coeficiente emocional, que é a nossa relação com o medo, com a ira e com o amor. Na ira, estão lá as nossas emoções menos vibrantes, de onda mais baixa, que é o ódio, que é a inveja, tá, o orgulho, a nossa vaidade, os ciúmes, a avareza, tudo isso está ligado à ira. Ou estamos descarregando isso em cima de alguém, ou alguém está descarregando isso em cima de nós. No meio disso, desse coeficiente ou dessa inteligência emocional, existe o medo, que está diretamente ligado à nossa depressão, à nossa ansiedade, às nossas incertezas, à nossa forma, às vezes, um tanto quanto rápido demais de decidir as coisas. Isso está ligado ao medo. E ainda, em cima dessa inteligência emocional, temos o amor. Né? O amor, tão divulgado, tão aclamado por todas as religiões. Principalmente a necessidade de amar a Deus e a necessidade de amar o nosso próximo. E a ciência, a psicologia, a neuropsicologia tem trabalhado também, através de terapias, através de vários métodos, formas de melhorar essa inteligência emocional das pessoas. Uma forma de elas lidarem melhor com as relações sociais, de se conhecerem melhor, de se exporem de uma forma mais sincera, mais verdadeira. Mas agora, na virada do século, né, já no século XXI, um novo coeficiente entra em cena, o coeficiente espiritual, ou a inteligência espiritual. Que para quem é espírita isso não é tão novo assim. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, já fala da inteligência espiritual. E é sobre ela que a gente vai conversar um pouquinho sobre ela que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Essa inteligência espiritual, esse modo de orar, de meditar, de ver Deus, de ver a nossa relação com o mundo extrafísico, com o mundo espiritual. Como que é possível essa conexão? Como que nós podemos aprender essas coisas? Como que podemos desenvolver essa inteligência espiritual que está dentro de nós? Imaginem o seguinte, que a base de todas as inteligências é a inteligência espiritual. Sobre a inteligência espiritual, a inteligência emocional. E sobre a inteligência emocional, a inteligência mental ou intelectual. Então, todas elas estão fundamentadas na inteligência espiritual. Para se desenvolver o intelecto, a inteligência mental, é necessário trabalhar suas emoções, como é necessário trabalhar também a sua espiritualidade. Importante. Inteligência espiritual não é intuição, não é também um pensamento positivo e muito menos é religiosidade. Por que isso? Porque existem muitos religiosos que não têm nenhum traço de inteligência espiritual. O reverso disso é verdadeiro.
existem muitas pessoas com elevado coeficiente espiritual, com elevada inteligência espiritual, que não tem nada a ver com religiosidade. O maior exemplo de inteligência espiritual que nós conhecemos, sem dúvida, é Jesus, com todas as suas virtudes, com todas as suas lições, com tudo aquilo que ele tem apresentado nesses 2000 anos para nós. Quando nós dissemos assim, mestres dos mestres, é o mestre da inteligência espiritual, sem dúvida. Muito bem, se a gente fosse definir essa inteligência espiritual, como que nós poderíamos defini-la? Existe uma filósofa americana, psicóloga também, chamada Dana Sora. Ela escreveu um livro recentemente chamado Inteligência Espiritual, foi editado aí pela Record Publicações. Eu não tive o prazer de ler, então eu não posso recomendar para vocês se é bom, se é ruim, mas é uma referência aí. Tá? Mas ela define inteligência espiritual de uma forma muito espiritual, de uma forma muito clara para nós espíritas, ou para nós que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. A primeira definição, ela diz o seguinte, que inteligência espiritual é a capacidade do ser humano ser flexível. É o alto grau de se autoconhecer. Olha agora que interessante. É a capacidade de aprender e de suportar a dor. Tudo a ver com o que o Emmanuel diz no texto dele. É a capacidade que o ser humano tem de pensar se está fazendo ou não mal a alguma pessoa. Isso não é espiritismo, não é o que a gente tem aprendido com o Evangelho? O legal disso é que eu quando leio isso, eu vejo isso, eu falo assim, poxa, o Kardec já escreveu isso há 200 anos, não é? E agora a ciência vem e mostra isso como uma novidade, uma super descoberta. Isso é bacana, isso é muito legal. Mostra que o Kardec estava certo nos dois sentidos, quando ele diz, segue a ciência, e mostrando que ele também estava certo, porque o Espiritismo, a ciência está comprovando teorias, se a gente assim pode colocar, do Espiritismo. Outra coisa importante, aí que eu me referi a Joana d'Arc, é que a inteligência espiritual, ela está ligada também à capacidade que a pessoa tem de se impor novas ideias, de se impor durante situações de extremo risco e de perseguições. E Joana d'Arc é um exemplo muito forte disso. Primeiro que ela era muito jovem, com 19 anos ela comandou um exército, libertou regiões da França dominado pelos ingleses, sem estudo, analfabeta, mais uma vez a prova. Tinha inteligência mental ali, intelectual, como a gente diz? Não, ela era analfabeta. Dificilmente saberia fazer um cálculo ou fazer um entendimento de texto. Mas ela tinha essa inteligência espiritual. Ela recebia mensagens de Santa Catarina, como dizem os católicos, Santa Margarida e São Miguel Arcanjo, que orientavam ela no que ela tinha que fazer. Isso é inteligência espiritual. Isso que direcionava ela e as suas ações. Isso é muito bacana. Isso é, de uma certa forma, chega a nos confortar. Porque todo mundo tem isso. É a base de tudo. Deus criou todos os seres humanos com a inteligência espiritual. As outras inteligências nós vamos adquirindo. Quando nós falamos de inteligência mental, que está no topo da cadeia, é a lógica, né? Capacidade de lógica, matemática, raciocínio, linguística, a fisiocinestésica, que é a ação dos atletas, intrapessoal dos psicólogos, que são dos políticos, a inteligência de conhecer a natureza, a inteligência existencial e outras tantas. Então, isso ao pouco nós vamos desenvolvendo, vamos estudando e vamos desenvolvendo. As emoções, da mesma forma. Mas e a espiritual? Que é a base de tudo. Como que a gente chega nela? Como que nós desenvolvemos?
E a grande luz nisso tudo está no autoconhecimento. Está na nossa auto-reforma, em sermos um pouco introspectivos. Quando eu cheguei aqui, a dona Matilde me disse que temos uma grande luta para travar, e é verdade. E que a gente só vai vencer essa luta quando nós nos conhecermos interiormente. E é nesse ponto que a inteligência espiritual se abre. É nesse ponto que ela se mostra. Vamos fazer um paralelo entre religião e entre ciência. Se vocês pegarem o Evangelho de Tiago, tem uma parte do Evangelho muito bacana que ele fala assim: pede e não recebes, porque pede mal. Olha que coisa bacana. Você não sabe pedir, está escrito lá. Não sou eu que estou dizendo para vocês, foi Tiago que escreveu isso. Pede e não recebe, porque pede mal. Então, como que é esse pedir? É o que o Emmanuel colocou para a gente no texto. Se você sente dor, se você tem um inimigo, se você está passando por um momento difícil, não pede para tirar isso da sua frente. Pede para entender o que está acontecendo. Pede para renovar a força, para você poder superar esse obstáculo. E isso o que é inteligência espiritual. Bacana isso. Eu falei um pouco da religião, agora da ciência. Em 1997, os neuropsicólogos da Universidade da Califórnia descobriram um tal módulo divino no cérebro, ou ponto de Deus. E o que eles fizeram? Colocaram várias pessoas de diferente classe social, classe intelectual, idade, sexo, cor e religião. Fizeram uma pesquisa com essas pessoas, colocando-as numa ressonância, fazendo uma ressonância magnética do cérebro. E durante o exame eles diziam algumas palavras de ordem religiosa, como Jesus, Buda, enfim, Maomé, Alá. E uma parte do cérebro era ativada igualmente em todas as pessoas. Eles falam, um reconhecimento de que o cérebro foi programado para reconhecer Deus, e eles chamaram esse ponto no cérebro de ponto de Deus ou módulo divino. Isso é interessantíssimo. E eles linkam isso ao tal coeficiente espiritual ou inteligência espiritual. Mas o importante disso tudo, de saber ou de conhecer que todas essas coisas existem, é de que cada um de nós é possuidor dessa inteligência espiritual. Cada um de nós tem essa possibilidade que Jesus nos dá, que Deus nos dá, de nos comunicarmos com o mundo extrafísico. Mas antes que essa comunicação efetivamente se realize, é necessário que ela seja feita dentro de nós. E aí eu volto no começo da nossa conversa, quando eu apresentei para vocês as duas pessoas que nós somos. Aquela da oração do fim da noite e aquela pessoa do trabalho diário. Nós temos que colocar a nossa inteligência espiritual para que naquele horário do trabalho, nas nossas ocupações diárias, nós tenhamos a memória, a lembrança de tudo isso que o Evangelho nos coloca, nos ensina, para colocarmos em prática. E mais que isso, que a gente solicite a espiritualidade, a providência divina. Sempre que eu tiver uma oportunidade, me ajuda a lembrar de uma lição, de uma passagem do Evangelho, de uma palavra de Jesus, para mim colocar isso em ação e superar esse obstáculo, e superar essa dificuldade. Então, esse é o exercício da inteligência espiritual. Essa é a mensagem, se eu posso assim dizer, da nossa conversa de hoje. Que nós codifiquemos isso. Essa é, vamos dizer assim, humildemente, esse é a minha mensagem, esse é o meu desejo a vocês. Que vocês possam, sim, acreditar nisso
que existe isso dentro de vocês e que vocês, assim como eu, podemos ter força e colocar isso em prática. Quando fazer uma leitura, por menor que seja, de um texto bíblico, do Evangelho, de uma mensagem espiritual, como isso se aplica no meu dia a dia? Como eu coloco isso em prática? Isso é inteligência espiritual. Essa capacidade de ser flexível, essa capacidade de ser auto-reconhecer, essa capacidade de colocar valores nobres em ação. É muito fácil a gente colocar ou destacar coisas ruins, e às vezes temos ainda um pouco ou muito da vergonha de destacarmos coisas boas. E a inteligência espiritual pede isso de nós, que nós nos exercitamos dessa forma. Ok? Obrigado pela paciência de vocês, que Deus abençoe vocês. Perguntas, colocações? Pois não. Já temos uma pergunta aqui. Sandra, vê se está funcionando o microfone aqui, irmão. Tá? Oi, boa noite. Boa noite. Você falou aí das lutas, né? Sim. Eu acho que essas lutas têm tudo a ver com o autoconhecimento, porque muitas vezes não são grandes lutas. As pequenas lutas, né? A luta, às vezes aquela pessoa difícil que cruza o nosso caminho, nós temos que ter aquela tolerância, aquela compreensão. E aí, com o autoconhecimento e com o controle, você consegue nessa luta se desenvolver e chegar também nessa inteligência espiritual, né? Perfeitamente. Obrigado por participar. Isso que você está dizendo é a essência do que eu tentei passar para vocês hoje. Exatamente nas pequenas conquistas que você se melhora, que o ser humano se aprimora. E nessas pequenas conquistas é que vai se moldar esse ser essencial, ou que se vai se melhorar esse ser espiritual. Então, como que nós trabalhamos isso? Trabalhando as nossas virtudes, que você disse, a paciência, a temperança, a esperança, bom humor, amor, caridade, fraternidade, senso de justiça. Não é? Então, são pequenas coisas que nós vamos primeiro reconhecendo em nós, que é o nosso auto-reconhecimento. Eu sou falho, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou uma pessoa de pouca caridade, eu sou uma pessoa mal-humorada, eu sou uma pessoa resistente a um afago, a um carinho. À medida que a gente vai detectando isso e vai tentando melhorar isso, a gente se eleva. E isso é feito com a aplicação da inteligência espiritual. A inteligência espiritual é só um nome bonito que a ciência dá hoje. Na verdade, a inteligência espiritual é praticar o Evangelho, é seguir o caminho de Jesus. Obrigado por participar. Muito bem. Mais alguém? A comunidade é que nos proporciona esse entendimento. Ainda hoje, conversando com a minha nora, nós estávamos falando a respeito de algumas pessoas que não estavam em conflito consigo mesmas. Sim. Eu falei, é preciso, então, reconhecer que ele está em conflito e que precisa da nossa ajuda. Sim. Se nós pudermos ajudar, foi quando nós nos retiramos, vendo aquela pessoa passar por esses momentos, e começamos a orar, fazer uma prece, pedir, vamos diluir tudo isso e tornar uma atmosfera mais agradável, mais, que possa gerar o entendimento, o bem-estar. Então, eu acredito que a doutrina nos abriu essa possibilidade enorme uma grande de compreensão, né? Para a gente não estar favorecendo aquela onda negativa, que ela cresça e tome vulto. Sem dúvida. E possa envolver a todas as pessoas, né? Então, se tiver alguém de bom senso, né? Entra aí de novo, inteligência espiritual. Exatamente. Equilíbrio, flexibilidade. Para poder equilibrar harmonizar a situação. E acontece. Sim, E acontece. sempre. Eu sempre digo isso, a gente nunca está sozinho. Os espíritos sempre estão nos ajudando, nos orientando. O que a gente precisa é estar alinhado a eles. Isso. E quando você fala de conflito, Matilde, que as pessoas estão em conflito, muitas vezes essa pessoa que está em conflito,
ela patina um pouco, ela demora um pouco para se orientar, porque ela acredita que o conflito é fora. Não é, não. É que o conflito interior. são causas externas a ela, enquanto que o conflito está dentro. Quando ela conseguir alinhar isso, discernir isso, digerir isso, aí ela começa, ou nós começamos a galgar E essa pessoa tem degrau. capacidade de superar Sempre. tudo isso, né? Deus nos fez assim, com Sim. essa possibilidade Com de todas as superarmos possibilidades. qualquer fraqueza, qualquer sim. hostilidade que possamos enfrentar, né? Essa é a nossa luta. Muitos chamam de a percepção. A percepção. Que é a forma como você consegue enxergar o problema do outro. Nos esforcemos para isso. Obrigado, Muito bem. viu, Matilde? Como Deus queria sempre, nós não sabemos qual leva que nós chegamos. Você Ah, falou sem da dúvida. Joana, ou É. a Joana de Anjos, e outros são espíritos com a bagagem muito grande. Sim, Então a sim, inteligência sim. espiritual Sim. deles, a nossa proporção com eles, nós, não, há muitos anos mínima, luz, é né? mínima, é mínima. então eles têm É mínima. então, você tem um conhecimento mínima. muito grande, e até para mínimo. enfrentar a dor, como a Joana de Ângeles, do Círculo de Roma, junto com o filho, Sim, né? sim, E outras passagens que ela Sim, teve sim. muito ruins aqui, né? De sofrimento mesmo, Sim, intenso. De aprender Então com são isso. espíritos já preparados, né? É como se nós fôssemos uma criança que estamos no nosso primeiro dia de aula diante a grandes mestres. Vale uma analogia nesse sentido, vale uma forma de pensar nesse sentido. Quando a gente fala de inteligência espiritual, eles estão muito, muito, muito na nossa frente. Mas o bacana é que nós temos essa inteligência e eles, como mentores e mestres, nos orientam, nos coordenam para nos elevarmos nesse sentido. Temos que aproveitar isso. Então nós temos que ter humildade para saber que nós estamos muito longe deles. Muito. Porque nós vamos errar muito até chegar lá. Mas o mais importante, Juré, eu digo, é saber que a gente tem essa capacidade. Porque muitas vezes a pessoa se esforça para ser humilde e ela diz, não, eu não tenho isso. Mas é um erro. Todos temos. Então, no momento, nós temos o conhecimento intelectual. O espiritual mesmo, nessa abrangência que você colocou, não. nós estamos muito Nós longe. estamos longe. Né? A tarefa é isso. O dentro da luta é isso, é esse desenvolvimento. Muito Obrigado. bem. Miguel, você quer falar alguma coisinha? O cara tem 1 minuto. Então, Sem dúvida. Sim. Isso que você diz é uma analogia na nossa vida social, né? Se você está disposto, se você está num ciclo de pessoas e você quer se comunicar, você tem que estar convivendo com eles, estar em harmonia com eles. E vale o mesmo para o lado espiritual. É necessária essa harmonia, esse equilíbrio. Senão, eles não vão nos ouvir e nós muito menos. Vamos todos. Obrigado, viu, pessoal? obrigado a você. O Marcelo vai ficar mais algum tempo. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta que ainda ficou sendo reformulada na mente, aí ele está aqui para responder. Então, ainda reflexionando a respeito do tema, nós vamos continuar com nossos pensamentos elevados. Agora vamos fazer as nossas vibrações, elevando nossos pensamentos a Deus, agradecendo por tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós vamos levar para nossos lares, o estudo, a necessidade de nós estarmos sempre nos atualizando a respeito de temas de profundidade, no tocante à espiritualidade, muito importante porque nós somos espíritos imortais, eternos, e é importante sabermos também, para nos ajudar na vida diária, a necessidade de saber que nós somos espíritos e que a vida continua e o nosso estudo, o nosso aprendizado sempre vai continuar.
E assim então nós vamos mentalizando o nosso planeta, agradecendo a Deus, o nosso Pai, nosso Criador, por a oportunidade de nós termos nosso lugar aqui, para o nosso desenvolvimento, o nosso progresso moral, intelectual e principalmente espiritual. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos de humanidade, nesse processo de fraternidade, de amar o próximo. Muito importante nós nos lembrarmos que milhões ou bilhões de criaturas, às vezes, ainda não receberam toda aquela orientação espiritual tão necessária para encontrar a paz, a sua renovação interior. Enfim, estar junto com Deus, como nós já recebemos através da doutrina dos Espíritos. Então nós vibramos por toda a nossa humanidade, todos os países, sabedores que nós encontramos ainda, no pleno século XXI, guerras fratricidas, irmãos contra irmãos, junto, quase na mesma fronteira, tantas criaturas perdendo a vida, perdendo a oportunidade da reencarnação, porque ainda não tem dentro de si o amor e o conhecimento da justiça de Deus, que está sempre com todos nós. Que possam esses nossos irmãos receberem muita luz no coração, nos seus pensamentos, para que haja uma mudança de atitude, de comportamento. É o que nós pedimos, como Jesus pedia já no ano do seu início, do seu apostolado na terra, junto àquelas criaturas de Jerusalém, que Jesus já via todo o futuro desses nossos irmãos através dos tempos, e que Jesus possa estar com eles lá, ajudando-os a se modificar, a se renovar. E para nós, o nosso país, nós vibramos por todos os nossos dirigentes, por todos os nossos governantes, por todas as criaturas que podem também exercer a sua ação benéfica a favor da coletividade. Vamos vibrando também pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, nos hospitais, pedindo a Deus, através de todos os bondosos trabalhadores da sua seara, nossos médicos espirituais, que possam estar dando a sua assistência a favor daqueles nossos irmãozinhos. Vibramos também por todos os lares na terra, para que haja muita compreensão, que o Evangelho do Cristo possa estar sendo vivenciado, divulgado e vivenciado por todas as famílias. Nós vibramos pela nossa juventude, pedindo a proteção divina para os nossos jovens, para que eles estejam sempre trilhando o caminho do bem, o caminho do trabalho, do progresso, tendo seus lazeres discretos, fugindo dos vícios, das drogas e tudo aquilo que possa atrasar a sua caminhada evolutiva. Que Jesus proteja toda a nossa juventude, toda a nossa infância, para que haja criaturas boas, corações bons, e através dessa educação espiritual nós tenhamos uma humanidade regenerada, preparada para um mundo novo, que é o século do Espírito, o qual nós já estamos vivenciando. Nós vibramos também pelos nossos lares, por todas as criaturas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa parentela, para que nós tenhamos bastante compreensão com referência às pessoas que nos cercam e eles conosco, porque nós também trazemos dentro de nós as nossas imperfeições e precisamos também da paciência de todas as pessoas que convivem conosco, para que haja essa união entre todos nós, com a nossa vizinhança, com nossos amigos, trabalhadores juntos, nós, os nossos companheiros de trabalho, nossos companheiros de estudo, enfim, que Jesus ilumine todos os corações. Que a paz do Mestre esteja conosco no decorrer de todo esse ano e que nosso progresso espiritual vá se dando paulatinamente, na certeza que Deus está sempre conosco e nossos amigos espirituais também. Agradecemos nossos anjos guardiões e todos aqueles que estão cooperando conosco. E nós contamos sempre com Deus, com os espíritos amigos e com Jesus. E assim nós vamos retornando a esta sala, agradecendo a Deus, a Jesus, ao nosso amigo espiritual, o nosso dirigente, ao qual nós pedimos permissão para darmos por encerrado a nossa reunião nessa noite. Que esse ano traga toda a paz, toda a saúde e todo o progresso que realmente nós necessitamos. Que assim seja.